Hoje é segunda-feira, dia 28 de dezembro de 2020 e você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. O tema que estudaremos hoje dentro da nossa lição da Escola Sabatina será Ritualismo Podre. Esse estudo vai estar baseado em Isaías no capítulo 1, versos 10 a 17. O nosso estudo de hoje está baseado, como mencionamos há pouco, nos versículos 10 a 17 do livro de Isaías no capítulo 1. Entretanto, eu gostaria de começar lendo com você aqui alguns detalhes muito importantes que vão aparecer aqui no texto a partir do versículo 11, entre os versículos 11 a 15 do livro de Isaías. Para essa leitura, estou usando a Nova Versão Internacional da Bíblia. O texto diz assim: Para que me oferecem tantos sacrifícios, pergunta o Senhor? Para mim chega de holocaustos de carneiros, da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, nem de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem impediu que pusessem os pés nos meus átrios para trazer ofertas inúteis? O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados, reuniões. Não consigo suportar as suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Esse texto aqui está falando sobre algo que está acontecendo, ou que estava acontecendo dentro do Reino do Sul, do Reino de Judá, no tempo do profeta Isaías. Você precisa compreender aqui o contexto. Em Jerusalém, nós encontrávamos o templo, os sacrifícios aconteciam especificamente no templo. Era somente no templo onde a nação teria a possibilidade de poder oferecer seus sacrifícios a Deus, o Senhor. Eles não poderiam sacrificar em qualquer lugar. Era ali, no templo, aonde se concentrava todo o ritual do santuário. E era mais do que normal que sacrifícios acontecessem. Pelo menos às 9 da manhã, um cordeiro era sacrificado, era imolado, o seu sangue era levado para dentro do santuário, era aspergido, era colocado na própria cortina, representando o pecado da nação que estava sendo acumulada no santuário. Uma vez por ano havia o dia da expiação, em que simbolicamente esse pecado era retirado de dentro do santuário, era o dia do perdão, portanto. E às 3 da tarde acontecia também um outro ritual. Um outro cordeiro era morto e então o seu sangue também era levado para dentro do santuário. Nesses horários, a nação toda, onde quer que estivesse o indivíduo num país ou fora dele, nesses horários, às 9 da manhã e às 3 da tarde, eles olhavam na direção de Jerusalém para poder oferecer suas orações a Deus. Por que essas orações eram feitas? Eles levantavam as mãos diante do Senhor para poder pedir misericórdia. Senhor, lá em Jerusalém, um cordeirinho está sendo morto agora, ele representa aquilo que o Senhor vai oferecer à nação, o Senhor vai oferecer o perdão. Então eu peço perdão pelos meus pecados, peço que o Senhor me abençoe. Todos os dias, às 9 da manhã e ao mesmo tempo às 3 da tarde, esses sacrifícios aconteciam. É claro que os rituais que aconteciam durante o dia eram muitos. Havia indivíduos que levavam ofertas específicas de acordo com aquilo que havia sido estabelecido por Deus no livro de Levíticos, principalmente, para poder oferecer, fazer expiação pelos pecados, purificação ritual, enfim, ofertas de paz. Haviam tantos rituais que aconteciam que desde as 9 da manhã até as 3 da tarde, o templo não parava. Era o tempo todo acontecendo rituais, festividades, ofertas pelo pecado, ofertas de paz, ofertas de gratidão, ofertas de comunhão. Havia muita coisa, muitos serviços que aconteciam ali. O templo era, portanto, o lugar onde se centralizavam os sacrifícios e para onde eram enviadas as orações. Agora, quando nós olhamos para o texto que nós lemos agora, Isaías vai dizer, ele coloca na boca de Deus aquilo que são as palavras que ele está colocando. Ou daqui a pouco a gente pode entender o contrário. Deus coloca na boca de Isaías as suas palavras. Ele vai dizer,
eu estou com nojo do que vocês estão fazendo. Vocês levam incensos para poder queimar no templo, vocês levam suas ofertas. Quem disse que eu tenho prazer nessas ofertas? A oferta pela oferta em si. Quem disse que eu tenho prazer na guarda do sábado? Quem disse que eu tenho prazer nas suas festas fixas? Quem disse que eu tenho prazer naquilo que vocês fazem? Eu tenho sentido nojo de vocês, eu tenho sentido nojo daquilo que está acontecendo. Isso, a palavra hebraica que aparece aqui para poder descrever a sensação de Deus, é como se Deus estivesse dizendo: eu estou sentindo ânsia de vômito olhando para aquilo que vocês estão fazendo. Quando vocês vão até o templo, ou quando vocês oram com mãos levantadas em direção ao templo, eu viro o rosto para não poder enxergar. Mesmo que vocês multipliquem as suas orações, eu não vou ouvir, por uma razão muito simples: porque vocês tem as mãos manchadas de sangue. A ideia principal aqui é de que Israel, o povo de Judá, estava vivendo um momento de grande opressão. Eles estavam oprimindo os órfãos, as viúvas, estavam se aproveitando dos estrangeiros, eles estavam oprimindo as pessoas. E isso fazia com que as pessoas começassem a morrer por falta daquilo que era o básico. E o que Deus estava dizendo é que a responsabilidade por aquelas pessoas era deles. A gente vai ver mais isso sobre isso durante essa semana. E o que ele estava dizendo é que o que Israel possuía, o que Judá possuía naquele tempo, era nada mais nada menos do que uma religiosidade vazia. E religiosidade não é o que Deus está buscando. O hábito puro e simples de poder ir à igreja, de poder fazer as suas ofertas, de poder devolver seus dízimos, de poder oferecer orações a Deus, de poder cultuar a Deus, isso por si só não representa nada. Isso pode ser apenas um amontoado de regras e de práticas religiosas, mas que não tem um valor em si se não forem feitos, se não forem praticados dentro de uma relação de aliança para com Deus. Se você realmente não tiver o coração voltado para o Senhor. É interessante que quando a gente olha para a Bíblia, o nosso guia de estudos vai trazer aqui, de que todo o sistema sacrificial, todo o sistema cerimonial do templo havia sido dado por Deus lá em Levíticos capítulos 1 a 16. Você vai até lá, você percebe nitidamente todos os sacrifícios tinham que ser feitos pelos sacerdotes, pelos reis, pelos líderes, pelo povo, pela nação, pelo que cometia um pecado sem pensar, pelo que cometia pecados pensados. Enfim, tudo o que precisava acontecer para que a nação recebesse o perdão tinha sido explicado. E mais do que isso, Deus havia dito, lá em 1 Reis capítulo 8, versos 10 e 11, que a nação deveria orar voltada para o templo, porque o templo representava a morada de Deus no meio do seu povo. Era como se eles estivessem dizendo: bom, eu agora estou olhando para Deus, eu estou olhando na direção de onde Deus está, eu estou entrando na presença dele através das minhas orações, porque o incenso que era queimado logo depois do sacrifício e que era levado para o lugar santo, na divisa do lugar santo para com o lugar santíssimo, a fumaça subia e ia para o lugar santíssimo, aonde estava a Arca da Aliança, aonde estava o propiciatório, que era um símbolo do trono de Deus. Elas representavam as orações das pessoas. Deus havia dito que eles deveriam fazer assim, mas Deus agora estava dizendo que ele estava enojado do que estava acontecendo lá no país por uma razão simples. Eles haviam transformado o ritualismo num fim em si mesmo. Eles tinham transformado o templo num fim em si mesmo. E Deus estava dizendo: não é o templo, não são as cerimônias, não é a guarda dos mandamentos, não é nada disso que eu estou buscando. Eu estou buscando que a nossa aliança ela permaneça firme um com o outro. Não adianta você quebrar a aliança e você querer fazer todo o ritualismo para poder acalmar a sua consciência, porque isso não vai valer de nada. É isso que ele está dizendo aqui. É claro que eu não estou querendo dizer com isso que se a tua vida não está perfeita com Deus, você não deve ir à igreja, que você não deve buscar o Senhor, que você não deve orar. Não é isso que ele está dizendo. Nós somos pecadores e continuaremos a ser pecadores até que Jesus volte. O que Deus está falando contra é do ritualismo vazio. É acharmos que, pelo simples fato de que nós vamos à igreja, de que nós devolvemos nossos dízimos, damos nossas ofertas, de que nós temos uma religiosidade, que nós até oramos, de que isso por si só resolve a nossa vida. Se não tivermos um compromisso com Deus, esses rituais vazios não servem de absolutamente nada. Deus está colocando o povo, a nação aqui no foco certo. O que ele queria era um relacionamento forte, fechado com o seu povo. E é isso que ele continua buscando ainda hoje. Talvez hoje esteja falando para alguém que tem uma vida religiosa vazia.
que até vai à igreja, que devolve os seus dízimos, que dá suas ofertas, que até ora, mas que não tem uma relação fechada com Deus, uma relação de aliança com Deus. A mensagem de Isaías também é para você. É para que você entenda o perigo no qual você está metido, vivendo uma religiosidade vazia, e se volte para o Senhor de todo o seu coração. A gente vai ter a possibilidade de poder ver o chamamento de Deus na lição de amanhã. Mas eu queria orar hoje para que Deus nos ajude a termos nossos olhos abertos, para compreendermos a nossa situação e nos voltarmos para Deus, aprendendo a lição que Isaías nos traz logo no início do seu livro. Senhor Deus, obrigado porque em Tua palavra nós descobrimos que o Senhor não está buscando religiosidade vazia, mas está buscando pessoas que tenham um compromisso com o Senhor. Pessoas que queiram estabelecer ou viver os princípios de uma aliança contigo. Ajuda-nos a viver assim, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?